Oi, gente! Professora Lígia Donini aqui de volta com vocês e vamos continuar o estudo dos princípios constitucionais tributários, tá? Hoje são 14 de março de 2022. Então, vamos lá. O que acontece? Agora vamos olhar para o princípio da igualdade, para o princípio da isonomia, tá certo? E aí? Eu tenho que tratar todo mundo igual, ponto. Será que é isso que a Constituição quer? Será que é isso que o direito almeja? Todo mundo ser tratado igual, ponto. Ou será que nós temos que tratar os iguais como os iguais como os iguais e os desiguais como desiguais na medida de sua desigualdade? Gente, o direito, a nossa Constituição Federal não busca a mera igualdade formal, todo mundo igual, ponto. Nós buscamos a igualdade substancial. Eu tenho que tratar o igual como igual, o desigual como desigual, na medida de sua desigualdade. Eu gosto muito de utilizar, assim, para vocês terem ideia do princípio da igualdade como um todo, esse negocinho aqui que eu tirei da internet, tá? Olha aqui. Num primeiro momento, a gente olha para esse primeiro quadradinho e pensa assim, olha que legal, todo mundo foi tratado, todo mundo igual. Ah, tá vendo? O grandão ganhou um caixotinho, o médio ganhou um caixotinho e o pequeno ganhou um caixotinho. Que lindo! Todo mundo foi tratado como igual, professora? Respeitou o princípio da igualdade? Não. Não respeitou. Por quê? Porque nós não atingimos a igualdade, tá vendo? Eles continuam desiguais. O grandão continua assistindo o jogo, esse caixotinho para ele não interfere. O médio já conseguiu assistir o jogo. E o pequenininho? O pequenininho continua não assistindo o jogo. E, gente, que jogo que é esse? É de futebol? Não é de beisebol. Isso aqui foi feito aqui por alguém do Brasil? Não foi. Ou seja, essa ideia ela é mundial. Vocês estão entendendo? Não é só coisa nossa, né? Então, é aquela situação, são as ações afirmativas. Que a gente olha para o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo. Nós temos o fornecedor aqui em cima, nós temos o consumidor aqui, e aí o que acontece? O Código de Defesa do Consumidor nada mais é do que um caixotinho para igualar. Então não é tratar todo mundo como igual, ponto, se não atinge a igualdade. É tratar o igual como igual, o desigual como desigual na medida de sua desigualdade para nivelar todo mundo e a gente atingir a igualdade. Se a gente olhar para o segundo caixotinho, para o segundo quadradinho, a gente olha assim, poxa, professora, né? Não houve igualdade aqui. Sacanagem, como assim? O grandão precisa de caixotinho para assistir o jogo? Não precisa. Então ele não tem por que ter caixotinho, ele não tem por que ter uma lei elevando ele, ajudando ele. Já o médio, ele precisa só de um caixotinho. O pequenininho precisa de 2 caixotinhos. Precisa de uma lei que empurre ele para cima. Porque daí a gente atinge a igualdade. Tá vendo que agora todo mundo está assistindo o jogo? Tá vendo que todo mundo foi tratado como igual? Então aqui sim nós temos a verdadeira igualdade. A igualdade substancial. A isonomia substancial. Porque a igualdade e a isonomia meramente formal não nos interessa. Ou seja, a gente não busca a igualdade vertical.
Essa não interessa pra gente. Nós buscamos, o direito busca, a Constituição Federal busca a igualdade horizontal, a igualdade substancial. Isso para todos os ramos do direito. E aqui para o direito tributário também. Não é diferente. Vocês estão entendendo? Não é diferente. Agora vamos olhar para a nossa questão. Vamos lá. Questão de 2020, Banca Ganzaroli, tá? Sobre o princípio da igualdade ou isonomia tributária é incorreto. Incorreto. Eu vou ensinar agora para vocês como vocês responderem uma questão incorreta. A primeira coisa é o seguinte, você tem que fantasiar a sua prova. Por que eu falo isso? Porque a maioria das questões é marca correta, marca correta, marca correta. Então você tá lá, naquele caderno imenso de questão, você tá lá, marca correta, marca correta, marca correta, beleza. Quando você olhar marca incorreta, você tem que parar. Para, respira pro seu cérebro falar que tem alguma coisa errada aqui. Aí você vai pegar a sua caneta, você vai fazer isso aqui, ó. Papagaiar, enfeitar a prova. Você vai vir aqui no número dela e vai fazer assim, ó. Você precisa chamar a questão para você. Aí você respira de novo, porque a maioria das questões que é para marcar incorreta, nós erramos, não é porque nós não conhecemos, tá? Nós erramos por falta de atenção. E por falta de atenção, porque tá na nossa cabeça. Marca correta, marca correta, marca correta, marca correta. Veio marca incorreta? Faz isso que eu tô falando. Sublinha a questão, chama ela pra você, pro seu cérebro, tá? Respira. Aí você vai fazer verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. Então vamos lá. Vamos comigo. Letra A. O princípio da igualdade encontra-se positivado no campo do direito tributário, como disposto no artigo 150, inciso 2º da Constituição, ao prescrever a vedação de tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibida qualquer forma de distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercidas, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Verdade, gente. Eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco. Isso aqui nada mais é do que Ctrl+C, Ctrl+V da Constituição Federal. Verdade. Letra B. O princípio da igualdade, independente das menções expressas no texto constitucional a indicar a sua relevância, é um dos maiores princípios a compor e orientar o nosso ordenamento jurídico, pois está a assegurar uma política democrática. Verdade, gente. Não tem como a gente fugir do princípio da igualdade em todos os ramos do direito. A gente precisa dele. Se a gente fala em democracia, tá lá junto o princípio da igualdade. Verdade. O artigo 150, inciso 2, ao vedar tratamento desigual para contribuintes que se encontram em situação equivalente, implicitamente também veda tratamento igual para aqueles que se encontram em situação desigual. Verdade. Eu não posso tratar o grandão e o pequenininho da mesma forma. De tal forma a contemplar em sua plenitude o princípio da igualdade. Verdade. Então, verdadeiro, verdadeiro. Letra D. É exceção ao princípio da igualdade ou da isonomia tributária o tratamento desigual no campo da ocupação profissional ou função exercida. Assim, uma determinada classe profissional pode ser tratada de forma diferente em relação à outra, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos ou títulos e direitos. Vem cá.
Você pode tratar uma pessoa diferente, tributariamente falando, em razão do quanto ela ganha? Não, perdão, em razão da profissão dela e não olhar para o quanto ela ganha? Será, gente? Não, né? Isso aqui eu vou estar trazendo o quê? Desigualdade. Então, isso aqui não é exceção. Essa questão é falsa. Ela está errada. Aí, beleza, falso. Marca incorreta, letra D. Professor, eu não entendi. Por que ela é falsa? Vamos lá. Deixa eu tentar explicar para vocês. Vamos lá. Imaginem a seguinte situação. Bom, primeira coisa, que a gente ainda vai ter muitas aulas ainda, vocês precisam saber que eu não sou uma pessoa eclética. Eu só gosto de rock. Só rock. E rock. Tá? Então não me venha com... Ai, música sertaneja, não gosto. Ai, eu não gosto, tá? Então eu quero que vocês pensem o seguinte. Qual é a profissão mais importante do mundo? Fiscal? Não. Né? O médico? Não. Professor? Ah, não é professor de direito tributário. Tô falando da sua professora que te ensinou a ler e escrever, as continhas básicas. Professor é a profissão mais importante do mundo. Agora imagine a seguinte lei. Imagine a seguinte situação. Professor que vai dar uma aula show, né? Professora Lígia dando uma aula show. 100 mil reais. Já pensou? 100 mil reais. Cantor de música brasileira fazendo showzinho de merda dele. 100 mil reais. Aí a seguinte lei. Professor, independentemente de quanto ele ganha, porque o professor é a profissão mais importante, alíquota de imposto de renda de 10%. Cantor de música brasileira, que não agrega nada a coisa nenhuma, tá? Então, só por você ter escolhido essa profissão dos infernos, que tumultua, né, que dói o ouvido da gente, alíquota de 40%. E aí, pode, de 40% já seria confiscatório, né? Mas vamos pensar, 27,5%. Professor, 10%, ambos ganhando 100 mil reais. Vocês estão entendendo? 100 mil reais. Gente, essa renda minha fictícia com o do cantor breganejo fictícia, porque ele ganha muito mais que isso, né? Tributariamente falando, nós somos iguais. Não pode haver essa discriminação em razão da profissão, vocês estão entendendo? Em razão da profissão, em razão de quanta pessoa o nome do que ela está ganhando. Não, eles são iguais, precisa ser tratado de forma iguais, tá bom? Então, não pode isso. E quando a gente fala no princípio da igualdade, sempre vem na nossa cabeça, né? E depois eu vou aprofundar isso para vocês, mas a gente tem, por exemplo, né, o princípio do tributo não wallet. O dinheiro não tem cheiro, não é verdade? Vamos imaginar a seguinte situação. Sabe o cantor Belo? Né? O cantor Belo. Vai me processar não, Belo, que eu não vou falar nenhuma mentira aqui. O cantor Belo. Então, ele foi condenado e foi preso por tráfico de drogas. Beleza. Incide imposto de renda sobre a renda dele na venda da droga? E aí, incide? O que vocês acham? Incide. Mas professor, é ilícito. Pois é, gente, agora pensa o quê? Eu tô aqui trabalhando, né? Hoje, segunda-feira,
Depois de eu ir num casamento e dançar num salto 15 escarpão, assim, 12 horas igual uma louca, acabada, tô aqui, vou ter que pagar imposto de renda. Por que o cara tá fazendo coisa errada, não pode pagar imposto de renda? Ué, e daí? Você tá vendo que você iria beneficiá-lo? Você tá entendendo? Que se você fala no ensino de imposto de renda, da renda que veio de algo ilícito, da venda da droga, ué, cadê a igualdade aí? Tá? Agora, não pode vir uma lei e falar. Não pode vir uma lei e falar. A alíquota do imposto de renda sobre o rendimento, né, o dinheiro originário do tráfico de droga. Como é ilícito, a alíquota de 80%. Não pode trazer diferenciação, porque o direito tributário, o tributo, não pode ser utilizado como sanção. Tá certo? Então, assim, gente, vai ser tributado, vai ser tributado a renda oriunda da droga que ele vendia lá do Belo, como, na mesma lógica, vai ser tributada, né, o dinheiro que ele recebe cantando a droga da música dele. As duas drogas, os dois dinheiros originários das duas drogas vão ser tributados da mesma forma, como do professor, tá? Isso é princípio da igualdade. Aí eu tô falando para vocês, a gente olha para o princípio da igualdade, a gente olha aqui, né? Aqui eu tenho o Extra Supermercado e o Mercadinho da esquina. O Extra Supermercado e o Mercadinho da esquina. E aí, gente? O Extra Supermercado e o Mercadinho da esquina. Eles são iguais? Primeira coisa que você tem que perguntar, são iguais? Ai, são, professora, porque esse aqui vende arroz, esse aqui vende arroz, esse aqui vende feijão, esse aqui vende feijão. Gente, eles não são iguais. Economicamente falando, eles não são iguais, então tributariamente eles também não são iguais. Vocês estão entendendo? Nessa situação, eles não são iguais. O mercadinho da esquina, ele precisa de caixotinhos, para enfrentar um extra da vida. Ele precisa de caixotinhos, senão o extra vai engolir ele. E aí a gente mata fundamentos da República, garantias, a gente mata um monte de coisa se a gente não respeitar o princípio da igualdade. Então, por isso que Olá, a gente... meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu quero pedir licenças, pois interrompi os seus estudos. Mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso querido site Lac Concursos, para você conhecer a nossa metodologia, conhecer os nossos mestres, para você se inteirar mais sobre o nosso produto. Eu sou o professor Lac, especialista em concursos públicos, já fui aprovado apenas em 2022 em 9 concursos públicos, estou aqui para te ajudar. Inclusive, um desses concursos que eu fui aprovado foi exatamente esse concurso de fiscal de tributos do município de Poconé, que ocorreu, salvo engano, em maio de 2022. Eu fui aprovado em segundo lugar, não tomei posse, não preencheu quantidade de vagas, aí teve bastante inscrito no concurso, e agora realizaram outro concurso. Mas, galera, é o seguinte, você quer passar no concurso, mas passar de verdade, sem auto-engano, venha, faça o nosso curso, se matricule, cumpra as nossas orientações pedagógicas, que eu tenho certeza absoluta que você vai ser aprovado. Aliás, eu não posso falar isso, mas eu tenho certeza que você vai fazer uma excelente prova, vai ser um divisor de águas, tudo bem? Então vem comigo, vem estudar comigo, professor Lac. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.